Meu irmão, a paz do Senhor, em nome de Jesus, passarei a fazer esta gravação, intitulada O Espírito Santo na vida do cristão. O Espírito Santo na vida do cristão. Para nossa meditação e para poder falarmos neste tema, passarei a ler São Lucas, capítulo 4, versículo 18 ao 19, que diz assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. Aleluia. A pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Este meu canal e minhas mensagens que nele são postadas têm uma finalidade exclusiva. Uma finalidade exclusiva: alcançar as ovelhas de Israel, alcançar as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, porque ele sofreu e morreu. Preparar as ovelhas para o arrebatamento da igreja, preparar os crentes para o arrebatamento, para morar no céu. Também não estou dizendo que fica uma mensagem, ou seja uma mensagem excluída da vista ou da vida dos pecadores. Não. O pecador que ouvir a mensagem, se você não é um cristão e ouvir a nossa mensagem, pode com toda facilidade crer em Jesus, aceitá-lo, receber perdão de seus pecados e morar no céu. Mas o objetivo principal de nossas mensagens neste canal é alcançar as ovelhas de Israel, preparar os crentes para morar no céu. Que estamos atravessando as últimas horas da existência da igreja na terra. Aleluia. Jesus, quando chegou em Nazaré, onde foi criado, entrou na sinagoga e entregaram o livro da lei, o livro e rolo do profeta Isaías. Quando ele abriu, encontrou escritos estes versículos que nós já acabamos de ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Falando de Jesus, ele foi ungido na hora que foi batizado das águas por João Batista. Depois que ele saiu das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele com a pomba, e Deus falou do céu e disse: Este é meu filho amado. Aí ele ouviu. Naquela hora, ele foi ungido com o Espírito Santo, recebeu todo o preparo divino para exercer o seu ministério de salvação e ministério de curas e milagres na terra. Mas o que aconteceu com Jesus tem acontecido com a sua igreja. A unção que Jesus recebeu para exercer o seu ministério na terra e fazer o trabalho de seu Pai na terra, essa mesma unção está sobre mim e sobre todos aqueles que Deus chama e prepara para pregar sua palavra. Aleluia. O versículo 18 diz: para evangelizar os pobres de espírito. Por que evangelizar os pobres de espírito? Por quê? Por que não evangelizar os ricos? Por que não evangelizar os ricos? Por que esta definição? Jesus faz discriminação de homens, nações, pessoas, nacionalidades. Jesus não faz discriminação. Mas por que evangelizar os pobres de espírito? Os pobres de espírito são aqueles que não têm Jesus na vida. Aqueles que são pobres
espiritualmente falando. Ainda não possui as riquezas divinas, aquela riqueza que Jesus preparou no Calvário. Como Paulo fala em 2 Coríntios 8:9, que ele se fez pobre. Era rico, se fez pobre. Rico, isto é, era divino, era Deus. Se fez pobre, humano, homem, para nos enriquecer. Essa riqueza é a riqueza espiritual, que começa com a salvação de nossas almas. Evangelizar os pobres de espírito, aqueles que ainda não têm Jesus na vida, ainda não são possuidores da riqueza chamada salvação em Jesus. São os pobres. Esse versículo não se trata de vida, estado econômico. Pobre financeiramente, de maneira nenhuma. Pobre espiritual. Isso inclui pobres financeiramente e ricos econômicos. Todos são incluídos como pobres. Não tendo Jesus, Jesus considera de pobres de espírito. Evangelizar os pobres de espírito. Porque o Evangelho e tudo quanto estão incluídos no Evangelho de Jesus, Deus o chama de riquezas espirituais. Romanos 11:33 fala bem claro sobre as riquezas espirituais que Deus preparou no Calvário para mim e para você. Romanos 11:33, vamos ler. Romanos 11:33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão indescritíveis os seus caminhos. O início do versículo diz assim: ó profundidade das riquezas. Porque em Cristo está a profundidade das coisas espirituais. É em Cristo que se encontra as coisas espirituais. As riquezas espirituais estão em Cristo. Ele preparou no Calvário, derramando seu sangue por mim e por você. Efésios 2:7 fala das riquezas espirituais. Quem tem Jesus são possuidores dessas riquezas. E quem ainda não é salvo, não tem Jesus na vida, são pobres de espírito. Efésios 3:8 fala essa verdade. Efésios 3:16 fala das riquezas espirituais. Filipenses 4:19 fala dessas riquezas espirituais. Hebreus 11:26 fala das riquezas espirituais. E Apocalipse 5:12 fala das riquezas espirituais. Se você é um cristão, é possuidor dessas riquezas. Se for um cristão verdadeiro, não nominal. Se for um cristão nominal, é pobre de espírito. Não será possuidor dessas riquezas espirituais. Só quem é possuidor dessas riquezas espirituais é o cristão verdadeiro, que tem sua vida enquadrada na vida de Jesus, no Novo Testamento, na palavra do Senhor. Cristão verdadeiro são possuidores dessas riquezas espirituais. É por isso que Jesus disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele, lhe ungiu para evangelizar os pobres. Graças a Deus. Feliz é o cristão que se considera pobre. Seja um crente, meu irmão, por santo que você seja, por fiel que você seja, por ser usado por Deus como você seja, mas se considere um pobre de espírito. Porque você sendo pobre de espírito, você terá oportunidade para receber a riqueza de Deus com maior abundância. Seja humilde. Nunca se considere um cristão riquíssimo das coisas de Deus. Se considere um cristão pobre, para poder Deus completar mais e ele encher mais das suas riquezas espirituais. Aleluia. É importante. Mas a palavra de Deus ainda diz: ele veio curar os quebrantados do coração. Curar os quebrantados do coração. Se você é um cristão
que seu coração é quebrantado, é feliz. Mas se você é um cristão que seu coração não é quebrantado, não é feliz. Deus veio abençoar os quebrantados de coração. Quebrantado. Aquele coração humilde, quebrado. Dominado pelo poder de Deus. Dominado pela palavra do Senhor. Aquele cristão que é guiado pelo poder de Deus. Tem sua vida guiada pelo poder de Deus. Tem sua vida moldada na palavra. É um homem transformado pela palavra. É um homem que sente Deus na vida e transmite a outros e ao mundo aquilo que Deus é e o que está na sua vida espiritualmente falando. Aquilo que ele diz que é cristão. Ele transmite ao mundo. O mundo vê Deus nele. É o quebrantado de coração. Se você é crente dessa natureza, recebe as bênçãos do Senhor. Foi para esse tipo de gente que Jesus veio, para os quebrantados de coração. E às vezes até essa palavra se encontra na vida de um pecador. Na hora que ele ouve a mensagem do Evangelho, ele se quebranta diante do poder de Deus. Se quebrantando diante do poder de Deus, o Evangelho lhe alcança. O Evangelho lhe alcançando, perdoa seus pecados. Perdoa seus pecados, seu nome será escrito no livro da vida. Se você é um pecador que está ouvindo essa mensagem, se quebrante diante de Deus. Entregue sua vida, porque seu nome será escrito no livro da vida e seus pecados serão perdoados e você terá direito um dia morar com Jesus no céu quando ele voltar para buscar sua igreja. Aleluia. A palavra de Deus é verdadeira. A continuação do versículo diz assim: e apregoar liberdade aos cativos. Versículo 19. Apregoar liberdade aos cativos. Cativo é aquele que é aprisionado, preso, acorrentados. Fica dominado por uma força maior. Não tem liberdade para fazer o que quer, ir para onde quer, comer o que quer. Ele é dominado, preso por uma força maior. Fica cativo àquela força que o domina. Aleluia. Isso aí não se cumpre só na vida do pecador. Não só é o pecador que é cativo do pecado. Pecador é cativo do pecado. É um escravizado. Jesus veio para eles salvá-los. Libertar os cativos. Aquele que vive dominado pelo pecado, que ainda não entregou sua vida a Jesus. Mas também existe crente que também é cativo. Vive na igreja pregando, cantando, louvando, ensinando, mas é um cativo. Fazendo todo o trabalho na obra, mas é um escravizado. É um cativo. Talvez você seja um desses crentes cativos. Se você que está me ouvindo for um crente cativo, Jesus está aqui para lhe libertar dessa escravidão maléfica. Aí você diz, mas qual é a escravidão? Eu sou um cristão, mas existe cristão cativo. Eu repito, talvez você seja um deles. Se você não for um deles, amém, glorifica a Deus e permaneça liberto. Mas se for um cristão aprisionado, preso, escravizado, Jesus está pronto para libertar. Aí você diz, cativo de quê se eu sou um cristão? Às vezes é um cristão, mas é um cativo de falar mal do irmão. É cativo, escravizado. Tem um costume de falar mal das ovelhas do Senhor. Fala mal do pastor, fala mal dos presbíteros, do ministério, da membresia, do conjunto, dos órgãos da igreja, de louvores, dos obreiros que trabalham na obra, das irmãs, dos irmãos, das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Às vezes você é um crente escravizado, tem essa escravidão na sua vida.
A sua vida é falar mal das ovelhas do Senhor. Se tu és um desses, Jesus está pronto para te libertar. Ele veio libertar os cativos. Quando é cativo dessa maneira, é cativo de um copo de cachaça, escondido da igreja, de um cigarro, palavrões imorais. É cativo da prostituição nas escondidas. É cativo de um adultério nas escondidas. É cativo de muitas coisas erradas. É cativo das drogas nas escondidas, de um copo de cachaça nas escondidas, bebida forte. Você é escravizado. Até hoje não se libertou. Está na igreja trabalhando, até obreiro trabalhando, fazendo a obra do Senhor, mas escravizado por uma dessas misérias. Se tu és um escravizado dessa maneira, se Jesus voltar hoje, tu não vai. Tu vai ficar para a grande tribulação, se preparar na grande tribulação, dar a vida por Jesus. Se não és, está liberto, levanta duas mãos para o céu e agradece a Deus por ser um salvo, um cristão livre. Livres. Para servir o Senhor, segui-lo e morar no céu quando ele voltar. Mas se és um escravizado, um cativo, procura te libertar enquanto é tempo. Antes que Jesus volte a buscar a sua igreja. Está pensando que Jesus vai passar ainda anos para voltar, para buscar a sua igreja? Está tudo concluído. Chegou o fim. Não sabemos o dia nem a hora. Ele poderá passar 1 ano ou 2 para buscar a sua igreja, mas poderá voltar hoje, porque tudo está concluído. Aleluia. E veio também dar vista aos cegos. O versículo 19, a continuação da leitura, diz que Jesus veio dar vista aos cegos. Na vida material, Jesus deu vista a muitos cegos. Curou os cegos de Jericó, clamava na margem do caminho: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles sabiam que Jesus iria passar ali e pediram para trazê-los e colocá-los na beira do caminho para poder receber a vitória, receber a bênção. Às vezes você é um cego e precisa também sentar à beira do caminho, porque Jesus vai passar para você ser liberto. Existem os cegos espirituais. Jesus deu muita vista a cegos materiais, fisicamente falando, como foi o cego de Jericó. Mas tem dado também vista a cegos espirituais. O homem que não tem Jesus da vida, o pecador, é um cego espiritual. E às vezes um cristão na igreja, servindo ao Senhor, dizendo que é cristão, e é cristão mesmo, se congregando, louvando, pregando, ensinando, mas é um cego. É um cego espiritual. Tudo que é de Deus ele ignora porque não vê. Ele ignora as coisas de Deus porque não vê. É um cego espiritual. Não tem conhecimento bíblico de nada. Cego, não vê nada. Não vê os céus, a beleza dos céus que lhe aguarda. É cristão, quer morar no céu, mas ele é cego, não está vendo nada ainda das coisas espirituais. A beleza que ele aguarda, que lhe espera. Ele é um cego, não está vendo nada. Cristão sabe que vai se libertar do inferno, é crente para se libertar do inferno, mas ele não está vendo o perigo que o inferno é. A tristeza que existe lá, ele não vê. Porque não se dedica a ouvir a palavra, a guardar a palavra e nem ler a palavra. É um cego espiritualmente. Jesus veio dar vista aos cegos. Aí você diz: o que eu devo fazer para eu ter uma vista espiritual bem ampla, bem maravilhosa? Entra no caminho da oração. Vai estudar a Bíblia. E entra no caminho da oração.
Jesus vai abrir teus olhos e tu serás um cristão de uma visão muito ampla, que verás tudo quanto Deus tem preparado para ti. Jesus veio libertar os oprimidos. Jesus veio libertar os oprimidos. Você é um oprimido? Às vezes você é oprimido pela força maligna. O diabo está lhe oprimindo. Você tem uma vida privada, oprimida pela força maléfica. É uma vida privada pela força maléfica e você não sabe. Você não tem força para servir ao Senhor. É oprimido. A força maléfica lhe oprime. Você não tem força para se congregar. Não tem força para louvar o Senhor. Não tem força para ler a Bíblia. É oprimido, não tem força, porque a opressão maléfica lhe prende, lhe domina. Meu irmão, para entrar no céu não é de graça. A salvação não é de graça. A salvação tem um preço a pagar. E o preço a pagar, primeiro, aceitar Jesus. A continuação, obedecer a Jesus e a sua palavra. Obedecer a Jesus e a sua palavra. Renunciar tudo quanto é do mundo, tudo quanto é do pecado, tudo quanto é do diabo. Temos que renunciar, por bom que seja, por bonito que seja, por maravilhoso que seja. Temos que renunciar, jogar tudo para trás e continuar a viagem. Preço a pagar. Glória a Jesus. É assim que a palavra de Deus nos ensina. E anunciar o ano aceitável do Senhor. O tempo da graça, o período da graça espiritual de Jesus para a igreja, que já vai com 12 mil anos. Enquanto a igreja estiver na terra, estamos vivendo o período da graça. E esse período da graça divina de salvação para a igreja é chamado o ano. O ano aceitável. O ano aceitável do Senhor. Paulo chama de o dia da salvação. Jesus ainda falou o ano. E Paulo trata de o dia da salvação. O ano aceitável. É o tempo do homem aceitar a Jesus. Estamos na época do pecador, por mal que seja, chegar aos pés do Senhor, confessar seus pecados, arrependido, receber perdão dos pecados e aceitar a Jesus como seu Salvador. Estamos nesse tempo. É o tempo, o ano aceitável do Senhor. É o tempo da aceitação a Jesus. O pecador, por bonzinho que seja, ele tem que ter oportunidade para aceitar a Jesus, porque estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. O pecador, por mal que seja, pode aceitar a Jesus, porque estão vivendo o ano aceitável do Senhor. Aleluia. O cristão, por errado que seja, pode andar torto na vida espiritual, mas ainda pode se acertar, porque estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. O cristão poderá estar envolvido no pecado da prostituição e outros pecados terríveis, que tem cristão dessa maneira, pecando escondido, mas estamos no tempo, no ano aceitável do Senhor. Ele pode muito bem se aceitar, chegar a Jesus, a igreja, confessar suas culpas e se acertar com Deus, porque estamos no ano aceitável do Senhor. Enquanto a igreja estiver na terra, estão vivendo o ano aceitável do Senhor. Mas esse ano aceitável do Senhor está se acabando. Qualquer momento, esse ano chega ao seu fim. A demora é a igreja ser arrebatada.
A demora é a igreja ser arrebatada. Quando ela tiver sido arrebatada, o ano aceitável do Senhor finda-se. Aí vai entrar o ano da grande tribulação, o período do sofrimento terrível, das dores insofríveis que Isaías fala. Sofrimento para Jacó. Agora ainda estamos no ano aceitável do Senhor. Devemos aproveitar, meu irmão. Devemos aproveitar, meu irmão, esse tempo oportuno, maravilhoso. Vamos fazer alguma coisa para o Senhor enquanto é tempo. Enquanto você, nós estivermos vivos em cima desta terra e estamos vivendo ainda o ano aceitável do Senhor, vamos aproveitar esse ano. Vamos aproveitar esse tempo, porque qualquer momento está se findando. Vamos fazer alguma coisa para o Senhor. Vamos trabalhar para o Senhor. Vamos anunciar o Evangelho. É o ano aceitável do Senhor. Anunciar o ano aceitável. Vamos anunciar. Vamos levar o ano aceitável do Senhor a tantas almas que estão perdidas andando para o inferno. Vamos levar o ano aceitável do Senhor para aqueles que ainda não conhecem. Vamos aproveitar o tempo. Vamos aproveitar as oportunidades. Não vamos deixar as oportunidades passarem. Porque uma oportunidade passada não volta mais. Muitos têm perdido as oportunidades. Têm deixado ela passar. Mas não seja um cristão dessa maneira. Não deixe as oportunidades passar. Deus tem dado oportunidade para você fazer a sua obra, trabalhar para Ele. Não deixe as oportunidades passarem. Aproveite, segure, pegue, agarre com toda a fé e ímpeto e vá fazer a obra do Senhor. Aproveite o ano aceitável do Senhor. Esse ano está se findando. O ano aceitável do Senhor está se findando. Estamos na época, na estação do final, do fim do ano aceitável do Senhor. Estamos vivendo agora na estação do ano aceitável do Senhor. Para findar-se o ano aceitável do Senhor. Poderá se findar ainda hoje. A trombeta de Deus poderá tocar ainda hoje. E esse ano aceitável do Senhor se findará. Aproveite enquanto é tempo. Aproveite enquanto é tempo. Que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Não vamos deixar as oportunidades passar. Jesus é poderoso e tem tudo para nos dar. Meu irmão, para findar a nossa mensagem, peço a você que preste atenção o título desta mensagem. Não esqueça, o Espírito Santo na vida do cristão. O Espírito Santo na vida do cristão. Paulo fala em 2 Coríntios, ou seja, Romano 8:9, que aquele que não tiver, ou que não tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, esse tal não é dele. Mas se tu tem o Espírito Santo na tua vida, tu és uma pessoa de Cristo. Então, o tema desta mensagem, o Espírito Santo na vida do cristão. Para finalizar, quero fazer uma oração para Jesus repreender as suas enfermidades. Se você é uma pessoa que é cristão, mas está sofrendo de qualquer um tipo de enfermidade, em nome de Jesus eu declaro e lhe peço, se ajoelhe, põe a sua mão na tela do celular, em frente à minha mão, creia com fé, feche seus olhos, que eu vou pedir a Deus para Ele lhe curar. E vou repreender esse mal que está em você, lhe oprimindo e lhe atrapalhando, interrompendo você se congregar e fazer a obra de Deus e até trabalhar para manter sua família. Feche os olhos em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus,
Eu apresento esta ovelha tua que está ouvindo esta mensagem. Seja homem, seja mulher, seja um jovem, seja uma jovem, seja uma criança, seja um idoso, seja quem for. Senhor, eu te peço agora, escuta e receba a minha oração. E em teu nome vou repreender este mal que está nesta tua ovelha. Enfermidade maldita, enfermidade maléfica, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, sai agora, sai do corpo desta santa de Deus, do corpo deste santo do Senhor, sai agora, eu te repreendo agora, no nome de Jesus. Amém.